Eu vou refutar o Rafael Pablo enquanto eu jogo Fortnite. De uns 2 meses pra cá, o influenciador protestante que eu costumo acompanhar, chamado Rafael Pablo, começou a gravar vídeos de apologética, só que apologética protestante, obviamente, mais especificamente contra o catolicismo. Eu, particularmente, não tenho nada contra isso, porque é a defesa da fé dele, e ele aparenta ser um batista de linha mais liberal, teologicamente falando. A questão é que os argumentos padrões da apologética protestante, principalmente o do batismo liberal, como ele e o Iago Martins, são repetições que chegam a ser exaustivas para quem já é um cristão mais bem formado. Bem, se você decidiu ficar aqui e me ouvir, meu nome é Jojo e nesse vídeo eu vou entrar no tópico da virgindade perpétua de Maria, no qual Rafael Pablo se propôs a refutar em um vídeo dele reagindo a um corte do professor Eduardo Faria. A questão é que os argumentos padrões desse protestantismo mais liberal vêm de um livro chamado Who is My Mother, que é de um cara chamado Eric Svensson, um pastor apologista protestante meio famoso lá, principalmente pela repercussão que o James White dá à obra dele. Os protestantes geralmente usam dois argumentos quando vão atacar o dogma da virgindade perpétua de Maria, e o Rafael Pablo usa um deles majoritariamente ao longo do último vídeo que ele lançou, que é o argumento do até que, onde ele vai apresentar São Mateus 1, versículo 25, que está escrito: "E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus." Ele até dá o exemplo no vídeo de alguém que promete pra esposa que vai amar até que ele complete 50 anos. E aí, tipo, depois ele deixaria de amar. O que é um pouco de um espantalho do argumento do professor Eduardo Faria, mas eu achei bem engraçado. A questão é saber se a expressão até que delimita uma condição em um determinado período de tempo. Só que a palavra grega heos, o até que, não necessariamente significa uma implicação lógica de reversão da condição com o fim do tempo estipulado. Como exemplo, a gente pode dar os versículos já citados pelo professor Eduardo Faria no corte que o Rafael Pablo comentou, e também 2 Samuel 6. "E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte." É claro que ela não vai ter filhos depois que morrer, não é verdade? E além disso, a expressão que a gente encontra na Septuaginta neste versículo de 2 Samuel 6 é Heos. Mas mesmo se esse fosse o único caso de Heos, no sentido de tempo contínuo nas escrituras, a gente ainda tem a literatura grega de 100 a.C. até por volta do século V depois de Cristo, onde o uso do até que, o Heos, é usado corriqueiramente de forma contínua. São Clemente de Alexandria, no século III, escreve: "Assim se completaram 30 anos até que ele, Jesus, sofreu. Mas isso não significa que Jesus continuou a sofrer depois de ter morrido." São João Crisóstomo, falante nativo de grego e autor da Patrística querido pelos protestantes, escreve sobre Mateus 1, 25 e um comentário de homilia: "E quando José a tomou, não teve relações com ela até que deu à luz um filho." Mateus usou aqui a palavra Heos, não para que suspeitasseis que depois José a conheceu, mas para vos informar que, antes do nascimento, a virgem era totalmente intocada pelo homem. Mas por que, então, pode-se dizer, ele usou a palavra até? Porque é comum nas escrituras que essa expressão seja usada sem referência a tempos específicos e limitados. Eis 3 exemplos. Primeiro, na narrativa da arca foi dito que o corvo não voltou até que a terra se secou. Mas o corvo não voltou mesmo depois deste tempo limitado. Em segundo lugar, quando se fala de Deus, a Escritura diz: "Tu és de eternidade a eternidade." Mas não há aqui nenhuma implicação de que algum limite esteja a ser fixado. Antes, pelo contrário. Terceiro, ao pregar o Evangelho de antemão e dizer: "Nos seus dias floresça a justiça e abunde a paz, até que a lua não exista mais." Não está estabelecer um limite temporal para esta bela parte da criação. Assim, também aqui, ele usa a palavra até que para dar certeza do que havia antes do nascimento, mas, quanto ao que se segue, deixa alguma outra inferência a ser feita. Portanto, é necessário aprender o que Mateus ensina, que a Virgem Maria não foi tocada pelo homem até o nascimento. Mas o resto fica para vocês perceberem, tanto como consequência da narrativa anterior, quanto do que foi reconhecido mais tarde, que nem mesmo depois de ter se tornado mãe e de ter sido considerado digna de um novo tipo de trabalho de parto e de uma gravidez tão única, aquele homem justo jamais poderia se permitir ter relações sexuais com ela. Pelo contexto em si,
é impossível inferir com certeza que José teve relações com Maria após o nascimento de Jesus. E sobre a posição histórica protestante acerca da virgindade perpétua de Maria, o consenso dos reformadores era de que Maria foi sim perpetuamente virgem. Desde Lutero a Calvino até John Wesley, o consenso do mundo cristão até pelo menos uns 200 anos atrás era a favor do dogma da virgindade perpétua. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Salve Maria Imaculada!